Nesta videoaula, vamos apresentar o passo a passo para a definição da planta de offset pelo método gráfico. Primeiro passo: locação do platô. Posicionar o platô tendo como diretrizes principais o limite do terreno, o nível de acesso da rua ao terreno, declividade existente e o equilíbrio entre volumes de corte e de aterro. A partir do posicionamento do platô em relação ao lote, estudar a melhor relação entre corte e aterro. Supondo o platô inserido na cota 853, repare no maior volume de corte em relação ao aterro. Em uma situação real, este fato poderia significar que muita terra seria retirada do lote. Supondo o platô inserido na cota 857, repare no maior volume de aterro em relação ao corte. Em uma situação real, este fato poderia significar que muita terra seria adquirida externamente ao lote. Por fim, supondo o platô inserido na cota 855, repare no equilíbrio entre a área cortada e a área aterrada. Isto pode significar um melhor aproveitamento, dentro do próprio terreno, da área de terra que foi cortada. Segundo passo: interpretação das características do terreno. Compreender quais curvas de nível conformarão taludes de corte e de aterro, a partir da interpretação das características do terreno. Terceiro passo: resolução gráfica dos taludes de corte, linhas de offset. Traçar a linha de offset correspondente à curva 856. O offset será definido em função da geometria do platô. Nos taludes de corte será considerado como fator de segurança a ordem de grandeza de 1 para 1,2, ou seja, a cada 1 metro na vertical desloca-se 1,2 na horizontal. Logo, sendo a diferença de altura entre as curvas de 1 e 1 metro, a linha de offset terá uma distância horizontal de 1,2. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 856 no ponto de interseção com a curva de nível original do terreno. A retificação da curva faz com que o caimento do terreno seja constante ao longo do comprimento do talude de corte. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 857. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 857 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 858. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 858 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 859. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 859 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Visualize a diferença entre as curvas retificadas referentes ao talude de corte e as curvas originais, na parte a ser aterrada. Quarto passo: resolução gráfica dos taludes de aterro, linhas de offset. Traçar a linha de offset correspondente à curva 854. O offset será definido em função da geometria do platô. Nos taludes de aterro será considerado como fator de segurança a ordem de grandeza de 1 para 1,5, ou seja, a cada 1 metro na vertical desloca-se 1,5 na horizontal. Logo, sendo a diferença de altura entre as curvas de 1 e 1 metro, a linha de offset terá uma distância horizontal de 1,5. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 854 no ponto de interseção com a curva de nível original do terreno. A retificação da curva faz com que o caimento do terreno seja constante ao longo do comprimento do talude de aterro. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 853. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 853 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 852. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 852 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 851.
interromper a linha de offset que foi retificada da curva 851 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Traçar em sequência a linha de offset correspondente à curva 850. Interromper a linha de offset que foi retificada da curva 850 no ponto de interseção com a curva de nível natural do terreno. Visualize a diferença entre as partes das curvas que foram retificadas e aquelas que seguem naturais. O trecho da curva 855 que passa dentro do platô pode ser suprimido. Quinto passo: conformação dos taludes. A partir dos pontos de encontro da curva 855 com o platô, unir todos os demais pontos de encontro das curvas originais e seus respectivos trechos retificados no corte para a conformação da saia do talude neste trecho. A finalização da saia na curva 859 poderá se dar pela extensão dos últimos segmentos de reta a partir da curva 858. A partir dos pontos de encontro da curva 855 com o platô, unir todos os demais pontos de encontro das curvas originais e seus respectivos trechos retificados no aterro para a conformação da saia do talude neste trecho. A finalização da saia na curva 850 poderá se dar pela extensão dos últimos segmentos de reta a partir da curva 851. Traçar bissetrizes a cada aresta do platô para a conformação das linhas de interseção entre as faces dos taludes. Sexto passo: indicação do sentido de escoamento das águas pluviais. Repare como se dá a convergência nos taludes de corte e a dispersão nos taludes de aterro das águas pluviais. A achura que simboliza o sentido de escoamento das águas pluviais em um talude é feita partindo-se do ponto mais alto para o mais baixo. Nos taludes de corte, as partes mais altas são as cristas do talude, enquanto as partes mais baixas são os pés do talude, coincidentes com os limites do platô. Nos taludes de aterro, as partes mais altas são as cristas do talude, coincidentes com os limites do platô, enquanto as partes mais baixas são os pés do talude.